Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos na parte 6 da reflexão Mestras no Bem, na segunda reflexão sobre o pilar dos filhos. Já falamos sobre o pilar do lar, o pilar do esposo e hoje a segunda parte do pilar dos filhos. Falamos que nós precisamos então amar os filhos. É um ensinamento das mulheres mais velhas para as mulheres mais novas. E este amor ele deve ser envolvido na sabedoria que você pede a Deus para que esta criança, que é uma herança para a sua casa e que é um galardão, um benefício para a sua casa também, para que seja instruído na palavra de Deus, consagrado a Deus para que a vida dele vá bem. E no livro de Efésios, o Senhor fala a partir do capítulo 5 sobre os deveres domésticos, os deveres das mulheres, dos homens. No capítulo 6 ele fala sobre os deveres dos filhos e aqui ele diz também sobre os deveres dos pais. E diz assim, no versículo 4: E vós, pais, não provocais a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ele diz aqui para que não provoquemos a ira nos nossos filhos. O que isso significa? Não permitir que os seus filhos fiquem continuamente com raiva, com ira no coração, confusos em relação ao que ele vê e ao que ele ouve. O que você tem ensinado aos seus filhos quanto à palavra de Deus é o que realmente você vive? Você é um testemunho para os seus filhos? O Senhor diz que nós mulheres precisamos auxiliar o nosso esposo como líder espiritual da casa, como nosso cabeça, a discipular os filhos, a ensinar a honrar o pai e a mãe, para que ele sinta o desejo, a vontade de obedecer os pais, assim como obedecer a palavra de Deus. Então você, como uma mulher mestra no bem, precisa pedir a Deus: Senhor, há algo no meu coração ou em minhas atitudes que não demonstram os ensinamentos, verdadeiros ensinamentos que eu quero passar aos filhos? É uma pergunta que você precisa saber e ouvir a resposta de Deus e estar com o coração aberto para isso. Porque provocar a ira aos filhos é contra a palavra de Deus. Às vezes, no momento em que você vai exortar o seu filho, naquele momento o coração dele irou-se, o coração dele entristeceu-se. Por quê? Porque fugiu do que ele queria, desejava ouvir. Mas, como você ensina, fundamentada na palavra de Deus, ensinando o filho a honrar a Deus, ele vai entender no Espírito Santo que a sua exortação é para o bem e não para o mal. Porque Deus te pede para que você seja mestras no bem. No Salmo 128, conhecido como Salmo da Família, vou ler na íntegra, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você é uma mulher que teme ao Senhor? Se a tua resposta for sim, você é uma mulher que anda nos caminhos de Deus, porque você tem vontade de santificar a sua vida, ou seja, de separar de tudo aquilo que é ruim. E ele continua: Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher, aí o Senhor diz sobre a família, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveiras ao redor da tua mesa. Então, se você for uma mulher que auxilia o seu esposo, se você o tem, em educar os seus filhos com uma educação fundamentada na palavra de Deus, você então terá os seus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Filhos saudáveis espiritualmente e emocionalmente. Filhos que honram os seus pais e que honram a Deus. Filhos consagrados, filhos separados, para que estes sejam exemplo para outras famílias, porque como é uma herança, então é de geração para outra geração. Se é um galardão, como diz a palavra, e eu acredito que sim, porque eu confio no Deus que revelou a palavra, o Senhor diz então que filhos são benefícios. Cada um em suas características peculiares,
cada um do seu tempo, mas estes devem ser educados, transformados pela palavra de Deus. E isso compete a você, que é mãe, auxiliando o seu esposo como líder espiritual da casa. Se você ainda não alcançou em sua família essa liderança que o Senhor diz que o homem tem que ter, você suplicará a Deus através do seu testemunho. Deus vai te ajudar a como educar os filhos, a mostrar o quão bom é viver debaixo da palavra de Deus. No livro de Tiago, no capítulo 3, o Senhor nos ensina aqui sobre o freio da nossa boca. Tudo aquilo que profetizamos, tudo aquilo que ensinamos tem uma reação. Há uma reação na vida de outro e uma reação para a nossa vida. Então, quando nós falamos sobre o amor aos filhos, nós precisamos de todo cuidado para não profetizarmos sobre a vida do nosso filho, sobre a geração do nosso filho, algo que trará malefícios para ele. Muitas mulheres, muitas mães, elas dizem palavras aos filhos do tipo: você não será nada na vida, e isso é uma forma de profetizar sobre a vida do seu filho, mesmo que seja um momento de exortação, mas a exortação é baseada no ensinamento e não no julgamento. Então eu não posso nem julgar e nem profetizar o que é negativo na vida dele, mas mostrar as consequências das ações erradas, daquilo que ele pode colher se continuar a exercer aquele tipo de vida, aquele tipo de ações. Mas eu não posso profetizar sobre a vida dele de uma forma negativa, mas profetizar: filho, você é uma bênção, você é a herança desta casa, você é o galardão, é algo que Deus nos concedeu de forma especial. A semente ruim colhe frutos ruins. Então você, como mãe, precisa então passar ao seu filho a consciência do erro, mas não profetizar negativamente sobre a vida dele. E é isso que o Senhor diz aqui em Tiago, no capítulo 3. E ele diz que a língua é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. No capítulo 3 tem essa declaração, este ensinamento. Por isso, cuidado da língua, porque uma palavra proferida é uma palavra lançada. E quando eu lanço essa palavra no momento de raiva, no momento de indignação, eu posso falar algo que ferirá o coração daquele filho. E o coração do filho aflito, dependendo do momento em que ele vive, ele pode tomar posse das suas palavras e levar uma vida contrária do que Deus desejava para ele. E ele diz no versículo 10: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Versículo 11: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Se você é tão mansa com outras pessoas, quando estas precisam de uma exortação, porque com o seu filho o momento de exortação é o momento de ira? Por que não ser de uma forma mansa? Então, uma mulher que tem os dois lados não é uma mulher que edifica, mas uma mulher que escolhe situações para mostrar quem você é, como proceder da forma como Deus nos pede e de proceder como Ele diz para não procedermos. E o Senhor então continua a ensinar do valor da sabedoria no momento de abrir os nossos lábios. Não podemos abrir os nossos lábios sem antes pedir sabedoria de Deus. Os nossos filhos, eles necessitam de uma boa educação, de ensinamentos, mas esses ensinamentos devem ser direcionados pelo Espírito Santo. Há momentos
falar um pouco mais firme ou menos firme, Deus vai te orientar. Mas momentos de raiva não são momentos direcionados por Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te direcione e que você entenda que amar o seu filho é tomar posse de algo muito especial que Deus te concedeu e com benefícios, porque é do Pai. E com fé no coração, aquele filho que está longe por algum motivo, ele voltará, porque Deus tem ouvido as suas orações. Deus te abençoe em nome de Jesus. E até amanhã com a última parte da reflexão Mestras do Bem. Fique na paz do Senhor Jesus.